Continuando a leitura do Srimad Bhagavatam, canto 10, capítulo 14, verso 24, título do capítulo, As Orações de Brahma ao Senhor Krishna. Evam vidham tvasakalatmanam api Swatmanamatmataya vichakshate guru arka labdho panishat suchakshusha yete taranti vabhavanritam buddhim. Evam vidham, como assim se descreveu. Tvam, vós, sakala, de todas, atmanam, as almas, api, de fato, sua atmanam, a própria alma, atma atmataya, como a superalma, vichakshate, eles veem, guru, do mestre espiritual, arca, que é como o sol, labdha, recebido, Upanishad, do conhecimento confidencial, Suchakshusha, pelo olho perfeito, Ye, que, te, eles, Taranti, atravessam, Iva, facilmente, Bhava, da existência material, Anarita, que não é real, Ambudhim, o oceano. Então a tradução é a seguinte: aqueles que receberam do mestre espiritual, semelhante ao sol, a visão clara do conhecimento, podem ver-vos deste modo, como a própria alma de todas as almas, a superalma do eu de todos. Compreendendo assim vossa personalidade original, eles podem atravessar o oceano da existência material ilusória. Significado: como se confirma no Bhagavad Gita 4.9, Janma karma chame divyam evamyo veti tattvataha tyaktva deham punar janma naitimam eti sorjuna. Aquele que conhece a natureza transcendental do meu aparecimento e atividades, ao deixar o corpo, não volta a nascer neste mundo material, senão que alcança minha morada eterna, ó Arjuna. É só isso que tem de significado. O texto é um texto transitório. O Senhor Brahma está oferecendo suas orações ao Senhor Krishna. E aqui ele, ao invés de se dirigir a Krishna diretamente, ele se refere a algumas pessoas que reconhecem Krishna de determinada maneira. Então ele diz, aqueles que receberam do mestre espiritual, considerando que é o mestre espiritual que dá o conhecimento transcendental, aqueles que receberam do mestre espiritual, então descreve como deve ser tal mestre espiritual. Tal mestre espiritual deve ser semelhante ao sol, que é capaz de iluminar. Então, receberam o quê? Receberam a visão clara do conhecimento. Então, essa visão clara do conhecimento é o que todos nós buscamos. Todos os buscadores da verdade buscam, não todos nós como seres humanos, o coletivo de humanidade, mas todos que buscam a transcendência, que buscam conhecer a verdade absoluta, que buscam se estabelecer, então buscam por ter a sua visão livre das cortinas da ilusão. Porque, da mesma forma, quando nós colocamos um óculos com uma lente colorida, nós vemos o mundo de acordo com a cor da lente, da mesma forma, pela cortina da ilusão, nós enxergamos o mundo com uma visão de acordo com o grau de ilusão no qual nos encontramos.
Isso é muito prático de ser reconhecido. A psicologia, então, chama isso de projeção, que você projeta para a realidade a sua experiência pessoal e você começa a ver toda a realidade de acordo com aquilo que você pensa. E também a psicologia védica também vê isso. Também tem um termo para essa projeção. Atmavan Manyate Jagat. Atmavan, de acordo com o que você é, a sua experiência pessoal. Manyate Jagat, você projeta a sua mente para todo o universo. Então, essa projeção, que é uma figura da psicologia, da análise, também acontece com a psicologia védica. Então, de acordo com o grau de ilusão no qual você se encontre, você projeta para a sociedade. Por isso a gente cultiva o desamor, a gente cultiva a violência, a gente cultiva a inveja, a ira, e enxerga tudo isso nos outros, porque a gente projeta para os outros esse tipo de mentalidade. Agora, o contrário disso é o que está sendo descrito aqui, através de receber o conhecimento de fonte genuína, o mestre espiritual que ilumina tanto quanto o sol, a pessoa desenvolve uma visão clara, então uma visão sem influências internas. Então, mesmo essa pessoa que desenvolve esta visão pode, evidentemente, encontrar em alguém dentro da sociedade um defeito muito claro. Ela não é que todos os casos são casos de projeção. Não é que todos os casos a pessoa projete o que a pessoa mesma tem. Mas, se ela tem uma visão tão clara e ela está dentro desse mundo, então, naturalmente, ela vai saber o que é certo e o que é errado, o que deve ser feito e o que não deve ser feito. Dentro da filosofia apresentada na Bhagavad Gita, nós vamos ouvir sobre as qualidades divinas e as qualidades demoníacas. E uma característica da qualidade demoníaca, das qualidades demoníacas que às vezes atingem as pessoas, é que elas não sabem o que devem fazer e o que não devem fazer. E isso é ética. A ética analisa o que você deve fazer e o que você não deve fazer. Toda profissão tem um código de ética. O psicólogo, o médico, o advogado, todos eles têm. Toda profissão tem um código de ética ajustado à sua realidade. E esse código de ética vai dizer o que a pessoa pode fazer e o que a pessoa não pode fazer. Até empresas têm código de ética. E os funcionários assinam um documento de que são conscientes do código de ética da empresa e que vão seguir o código de ética da empresa. Então, todos devem saber o que deve ser feito e o que não deve ser feito. Então, não é que todos os casos são casos de projeção. Mas o tema aqui é visão clara. E essa visão clara vem do conhecimento transcendental que é outorgado pelo mestre espiritual genuíno. Ele outorga o mesmo conhecimento que ele recebeu. E o mestre que deu para ele recebe do seu mestre, que também deu para ele. E assim existe uma cadeia de conhecimento que leva até a fonte original do conhecimento, que é a transcendência, que é o mundo espiritual e que é dado por Krishna. Então aqui o Senhor Brahma, que é o cabeça dentro desse universo do conhecimento, foi ele que recebeu esse conhecimento quando o conhecimento estava entrando nesse universo. O Senhor Brahma está dizendo que aquele está lembrando daquelas pessoas que receberam do mestre espiritual e
que esse mestre espiritual é como o sol, a visão clara do conhecimento. Ele tem a sua, ele analisa o mundo através do conhecimento espiritual. Ele não analisa o mundo através de suas expectativas de gozo dos sentidos, de autoestima, de nada disso. Nada relacionado com o nosso corpo, a nossa mente, a nossa inteligência, o nosso falso ego. Ele analisa o mundo através da visão espiritual. E através da visão espiritual, ele sabe o que é certo e o que não é certo. Por isso, Prabhupada nos guia sobre o caminho da ética e dizendo para nós, a ética que nos guia é a ética da compaixão, a ética da misericórdia. E tem um princípio regulador que faz com que você analise os seus atos e que evite cair na expressão máxima da não compaixão, na expressão máxima da violência, que é matar os animais para consumi-los como alimento. Então, o princípio ético é a compaixão, o princípio regulador é não comer carne, peixes e ovos. E por aí vai. O princípio ético é de pureza. Então as pessoas são orientadas num princípio regulador, de acordo com Prabhupada. Qual é o princípio regulador? Que a prática sexual deve ser restrita ao casamento, restrita à vida familiar. E ninguém deve praticar a vida sexual fora do casamento. Então essa é a orientação reguladora, a etiqueta que acompanha a ética. A ética diz o que deve ser feito e o que não deve ser feito. A etiqueta diz como deve ser feito e como não deve ser feito. Como dizer sim e como dizer não. Isso é a etiqueta que vai ensinar. A ética vai dizer como o que deve ser dito, o que deve ser feito e o que não deve ser feito. Então, pureza é o princípio. Depois vem o princípio ético de austeridade. Então, no princípio ético de austeridade, a pessoa entende que ela deve estar pronta para receber o conhecimento do mestre espiritual, que é como o sol, e para isso ela não deve ter inebriamentos dentro, ela não deve cultivar na sua mente, ela não deve cultivar em si mesmo inebriamentos. Porque que adianta receber um conhecimento tão especial, mas a própria pessoa não saber como usar esse conhecimento? Vai desperdiçar esse conhecimento. Então ela precisa para isso. Então, para que ela possa receber este conhecimento e usar bem este conhecimento, ela deve estar livre dos inebriamentos da intoxicação. Então, esse é o princípio regulador. Não se intoxicar e manter a mente livre, manter a inteligência livre desses inebriamentos artificiais, porque já tem inebriamentos que são produzidos dentro do próprio corpo. Imagine, nós já nos intoxicamos com determinados hormônios internos, a própria adrenalina, que é um recurso espetacular para nos livrar de certas situações perigosas, também é um recurso que nos leva a cometer muitas atividades desajustadas. Então, assim, a visão clara que a pessoa vai receber do mestre espiritual, que é como o sol, então vai clarear nossa visão e vai receber através do conhecimento, precisa estar respaldada pela ética. O quarto item ético que o nosso Prabhupada, nosso mestre espiritual, deu é de honestidade, veracidade, autenticidade, genuinidade. Então, ele dá esse princípio
para que nós possamos conduzir a nossa vida. E toda vez que tiver alguma situação, o questionamento é: eu estou sendo veraz? Eu estou sendo honesto? Eu estou sendo genuíno, de acordo com o padrão do conhecimento? Então, a pessoa questiona isso. Então, qual é a grande ameaça que vai nos condicionar ao, ao a quebrar este princípio da honestidade? A prática de jogo de azar, porque vai desenvolver a cobiça, o desejo de possuir, e o desejo de possuir vai fazer com que a pessoa fique inclinada a enganar o outro para ela mesma poder se beneficiar, porque a cobiça está ali diretamente conectada com isso. Então ela deve adotar o princípio regulador de evitar jogos de azar. Mas não é só o jogo de azar, esse que a gente nem se interessa, né? Jogar pôquer, jogar na loteria, jogar... Não sei, que às vezes a gente passa nos pontos de táxi, assim, e os camaradas estão jogando a dinheiro mesmo. A gente vê que eles estão jogando a dinheiro. Eles têm uma fichinha que ali eles estão jogando e ao mesmo tempo cada um tem a fichinha de que vale dinheiro que depois eles vão trocar. Então a gente vê isso. E tem as bancas do jogo do bicho no Brasil, tem em todo lugar. Então a gente não é esse jogo assim tão de baixa classe que nos ameaça diretamente. O que nos ameaça é a desonestidade. Isso é grande ameaça. É a falta de veracidade. Isso é a grande ameaça constante na nossa situação. Então, a visão clara do conhecimento vai iluminar os recônditos da nossa personalidade dentro desse mundo material. E nós vamos dizer, não, vou me estabelecer de acordo com a orientação do mestre espiritual, que é como o sol. Então eu vou agir em compaixão por todas as entidades viventes, vou agir em pureza, vou agir em austeridade e também vou agir em veracidade. E assim eu me localizo no caminho, me proponho, me disponho ao caminho do amadurecimento, do conhecimento transcendental que é dado pelo mestre espiritual. Então esse é o ponto que está aqui por trás de toda essa instrução de Brahma. Brahma está falando com Krishna. Então ele não vai entrar nesses detalhes minuciosos que Prabhupada entrou com a gente, que nós entramos, que nós estamos agora comentando. Mas, por trás do que está aqui, tem toda essa compreensão. Então diz assim, que quem tem essa visão clara, o que é que vai acontecer com essa pessoa? Essa pessoa vai ver a própria alma de todas as almas. Ela vai identificar Krishna. Não é tão simples identificar Krishna. Não é suficiente apenas ouvir sobre os passatempos de Krishna para poder chegar a ver Krishna no coração de todas as entidades. É preciso ter uma estrutura ética diante das pessoas. A postura ética diante das pessoas. E na postura ética diante das pessoas, nós vamos ter 4 orientações básicas: compaixão, pureza, austeridade e honestidade, veracidade. Então aí a pessoa é capaz de ver a alma de todas as almas, a super-alma do eu, que está lá vizinho, no coração, vizinha ao eu. Está a alma, Atma, está Paramatma, a alma suprema. As duas dentro do coração. Aí a pessoa vai poder ver isso. Compreendendo assim vossa personalidade original, eles podem atravessar o oceano da existência material ilusória. Bonito isso. Nós estamos neste oceano da existência material, nadando afogados dentro deste oceano. Nascendo e morrendo repetidamente dentro do oceano da existência material, cometendo os mesmos erros sempre. Por quê?
porque a nossa visão está obscura a respeito da realidade. Nós não enxergamos as coisas como elas são. Mas através da instrução do mestre espiritual podemos. Tem um outro verso do Bhagavatam também, que fala esse mesmo tema, de como o mestre espiritual pode nos conduzir para cruzar o oceano da existência material ilusória. Tvana sandarsito datra dustaran nistitir satam kalin sattva haram punsam karnadhara e varnavam. São os sábios de Naimisharanya dirigindo-se a Shaunakarish, Shaunakarish, junto com os sábios de Naimisharanya, dirigindo-se a Sutta Goswami e acolhendo a presença de Sutta Goswami na Assembleia e dizendo, ele diz de maneira muito poética, né? Pela providência divina, nós o encontramos aqui, para que possamos aceitá-lo como o capitão do navio que pode conduzir esta embarcação para cruzar o oceano da existência material. Então, aí ele está dizendo, quando ele aceita Sutta Goswami, ele está dizendo, quem vai dizer para a gente agora, quem vai nos dar o conhecimento é você, Sutta Goswami, porque você escutou de seu mestre espiritual, Shukadeva Goswami. Então, por isso, nós estamos aqui vendo um arranjo de Krishna. É outra maneira de dizer arranjo de Krishna que a gente sempre fala. Arranjo de Krishna por obra da providência divina, eles dizem. Por obra da providência divina, nós o encontramos aqui, para que você possa guiar-nos como o capitão do navio que vai cruzar o oceano da existência material. Então, nós estamos nesse oceano. Agora, no significado, o que Hridayananda Maharaj diz? Ele visa a parte muito positiva do futuro. Então, ele explica dando garantia, porque sabe que qualquer pessoa que esteja estudando aqui pensa, e agora, o que eu faço diante dessa realidade? O que eu faço diante dessa realidade? Então, aqui tem a resposta dada pelo Bhagavad Gita. Janma, Karma, vocês já aprenderam esse verso? Já, né? É do 4º capítulo, né? Verso 9 do 4º capítulo do Bhagavad Gita. Ele está na lista. Janma, Karma, Chame Divyam, Evam Yo Veti Tatvataha, Tyaktva Dehan Punar Janma, Naitimam Eti Sorjana. Então, esse verso descreve que Naitimam Eti não volta aqui, não volta, certamente não voltará. E voltará a quê? Punar Janma, nascer repetidamente. Não voltará a nascer repetidamente. Em outros corpos. Tyaktva Deham, em outros corpos aqui. Não reencarnará, utilizando uma linguagem da transmigração dos corpos. Não reencarnará outra vez. Mas o que é que precisa para evitar isso? É preciso compreender, reconhecer como Divyam, como transcendental, a natureza do nascimento de Krishna e das atividades de Krishna, Janma, Karma. É preciso compreender, aceitar e que quando Krishna vem a este mundo, ele vem na sua forma transcendental original. Ele não vem simplesmente como uma pessoa comum, como os tolos pensam. Muitos tolos pensam, Krishna é uma pessoa comum, grandiosa, inteligente, interessante, alegre, divertido. Essas pessoas são chamadas de mudhas pelo próprio Krishna. Manushanam Sahasresu, não, Avajananti Man Mudha, Avajananti Man Mudha, Manusintanu Ashrita, que os tolos zombam de mim quando eu venho nessa forma humana. O próprio Krishna diz isso. E diz, eles não sabem do meu poder supremo sobre tudo que existe.
Eles não conhecem isso. É preciso conhecer fazendo isso que a gente está fazendo, acordando cedo para estudar as escrituras de acordo com a orientação de grandes sábios, pessoas autorrealizadas, pessoas fiéis ao conhecimento. Hridayananda Maharaj, para traduzir e comentar isso, ele estudou todos os comentários do Srimad Bhagavatam disponíveis em língua sânscrita original. Então, ele traduziu do original sânscrito, vendo os comentários de Sridhar Swami original, de Vishwanatha Chakravarti sobre o Srimad Bhagavatam. É isso, gente. Obrigado pela atenção de vocês. Hoje é segunda-feira,